Não sabe por onde começar com a produção do seu artigo científico, não tem ideia de qual seja a estrutura que ele deve ter e não sabe quais os elementos textuais principais e obrigatórios que todo artigo científico deve ter aqui no Brasil? Se você não sabe um ou mais pontos desses que eu citei, fica aqui comigo que eu vou te explicar tudo nesse vídeo. Bora lá! Fala galera, eu sou o GD, eu sou o cofundador aqui da Destaque, onde a gente vai passar algumas dicas para universitários produzirem mais e melhor no seu ambiente universitário. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva por favor, deixe o like nesse vídeo, compartilhe se você gostar deste conteúdo e vamos lá falar sobre artigo científico. Eu sempre produzi artigo científico todos os semestres durante a minha vida universitária. Só que só no final do curso que eu fui descobrir que deveriam ser feitas publicações desses artigos. Então no final do curso eu e meus amigos conseguimos fazer 5 publicações internacionais. E hoje eu vou te falar sobre o que todo artigo científico deve ter, pelo menos aqui a estrutura que deve ter aqui no Brasil. Começando do básico mesmo, todo artigo científico aqui produzido deve seguir as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. É chato? É muito chato. É insuportável às vezes. Isso cria um padrão dentro do artigo científico. Então, o leitor do seu artigo científico ele vai saber quais os pontos, onde tem o que dentro do seu artigo científico. Então, se ele estiver lendo seu artigo, precisar voltar ou precisar adiantar algum ponto, ele vai saber exatamente onde deve ir. Então, é para isso que servem as normas da ABNT. Ela vai facilitar a leitura do seu artigo científico. Então, por isso que a gente tem que seguir aquela chatura toda que é produzir. Ok, então a ABNT define que todo o artigo científico deve ter 3 elementos principais: elementos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais. Nos elementos pré-textuais, aqui a gente tem título, identificação dos autores, a gente tem resumo e palavras-chave, e nós temos resumo e palavras-chave em outro idioma. Geralmente, esse idioma sempre é o inglês. Não sempre, porque se for sempre, é sempre inglês. Então, a gente não vai focar muito nesse ponto aqui, porque esse ponto eu acho que é bem tranquilo de fazer. Geralmente o título e o resumo são feitos depois que o artigo está pronto. A identificação dos autores são colocar nome e e-mail de quem produziu o artigo, então não tem muita dificuldade nessa parte do texto. Então, vamos focar aqui no desenvolvimento do seu artigo científico, que são os elementos textuais. Aqui nos elementos textuais, aqui a gente entra com introdução, desenvolvimento e considerações finais, ou conclusão em alguns artigos. Aqui é o ponto principal, é todo o conteúdo do seu artigo está aqui nesse ponto. Então, na introdução, insira o leitor dentro do seu tema. Se você vai falar de alguma coisa de globalização, fale na atualidade, temos exemplos que isso é relevante para que isso aconteça. Insira o leitor dentro do assunto. Para facilitar o entendimento, responda essas seguintes questões. O que seu artigo científico soluciona? Por que você criou esse artigo científico? O que já se sabia antes ou o que não se sabia antes da produção do seu artigo científico? Respondendo essas coisas dentro da introdução, você vai ter uma introdução completa, você vai ter os objetivos, a sua justificativa, tudo ali resumidinho na sua introdução. Vamos passar agora para o desenvolvimento. No desenvolvimento a gente tem 3 pontos principais, que são a metodologia, os resultados e a discussão. Na metodologia você vai descrever o passo a passo que você usou para fazer o seu trabalho. Você vai descrever todo o processo que você utilizou para fazer o seu trabalho. Nos resultados você vai colocar tudo que você conseguiu seguindo esse passo a passo da metodologia. E na discussão você vai falar o que é relevante, por que esses resultados que você conseguiu mostram que esses resultados são relevantes dentro da vida acadêmica ou dentro do ambiente no qual você estudou sobre aqueles pontos dentro do seu artigo. Olá pessoal, eu espero que você esteja gostando desse conteúdo. Eu queria fazer um convite para você. Se inscreva no nosso curso Destaque, como se destacar na graduação. Lá a gente vai ensinar técnicas e metodologias de como melhor se desempenhar dentro da vida acadêmica. Nós vamos falar tanto de técnicas para apresentações, nós vamos falar sobre produtividade, como se organizar melhor, informações necessárias que você tem que ter dentro da vida acadêmica e quais opções você pode seguir dentro da vida acadêmica. Eu espero muito que você se inscreva, que você goste do curso, foi feito com muito carinho para você. Vai lá, se inscreve, é só colocar seu e-mail lá e você vai receber um link para acesso das aulas. Muito obrigado e vamos voltar com o vídeo.
Ainda dentro de desenvolvimento, nós temos as considerações finais. As considerações finais ou conclusão, você vai retomar o objetivo do seu trabalho, você vai retomar o tema do seu trabalho e vai falar fazendo o que você fez, você atingiu tal resultado e esse resultado influenciou de tal maneira dentro do ambiente de estudo que você utilizou. Você também pode utilizar sugestões de continuação do seu estudo. Você pode falar, por exemplo, como a pessoa pode continuar esse estudo e ter resultados melhores do que você obteve com essa metodologia, com esse tipo de pesquisa que você utilizou. Agora preste muita atenção que esses elementos pós-textuais, eles são opcionais, mas quando a gente coloca isso dentro do nosso artigo, isso enriquece demais toda a produção do nosso artigo. Nos elementos pós-textuais a gente tem o glossário, a gente tem o apêndice, o anexo e a gente tem também os agradecimentos. No glossário você vai falar as palavras mais técnicas, você vai definir as palavras de mais difícil compreensão. No apêndice, se você produziu alguma coisa, você vai colocar aqui no seu artigo científico. Por exemplo, se você criou uma linha de programação, se você criou um produto, você vai colocar essa linha de programação escrita, tirar uma foto do produto que você colocou e vai mostrar aquele apêndice para que o seu leitor possa ver e mensurar melhor os resultados que você descreveu. No anexo você vai colocar coisas que você não produziu. Se você utilizou, por exemplo, uma linha de programação do seu professor, você vai colocar aquela linha de escrita ali para que o leitor também mensure melhor como você atingiu aqueles resultados, veja o raciocínio por trás daquilo e também aqui os agradecimentos. Os agradecimentos também são opcionais, mas aqui você pode agradecer Deus, você pode agradecer sua família, seu pai, sua mãe, seu irmão, sua tia, sua avó, seu parente distante de 15º grau, você pode agradecer também sua cachorrinha, seu passarinho, você pode agradecer quem você quiser. É um item aqui opcional, como todos os outros aqui que eu citei nos elementos pós-textuais. Então, gente, é isso o vídeo de hoje, eu espero ter ajudado vocês. A produção de artigo científico gera algumas dúvidas realmente. A gente tem algumas dificuldades com essa produção, mas é muito enriquecedor a produção de um artigo científico. Você vai ser a referência naquele assunto que você publicou. Produza artigos científicos, publique-os. É muito importante que você procure a publicação desse artigo científico numa revista ou num congresso relevantes, para que você realmente vire autoridade naquilo que você está falando. Você pode colocar isso dentro do seu currículo, você vai ver o quão enriquecedor é tanto a produção no quesito de conhecimento, tanto a produção para enriquecer o seu currículo. É muito gratificante a produção e principalmente a publicação de um artigo científico. Muito obrigado você que assistiu esse vídeo até aqui. Eu quero te pedir, deixa aqui nos comentários qual que é a sua maior dificuldade para produzir um artigo científico. Mais uma vez eu quero pedir que você siga, se inscreva, dê o like, compartilhe se você gostou desse conteúdo. E muito obrigado, valeu, até a próxima. Falou!